Abençoe minha mãe de você, abençoe minha mãe Patrícia, abençoe a todos que mais velhos e que estão aqui presentes. Primeiramente, eu queria pedir licença para falar um pouco. Eu não tenho a mesma vivência que vocês, obviamente. A minha vivência é muito diferente. Eu sou médico de família, eu sou residente de medicina de família. Estou no segundo ano da residência, vou terminar esse ano. E a minha fala aqui sobre racismo não é no papel, na pele da pessoa que sofre o racismo, mas sim na pele da pessoa que cuida do paciente que sofre racismo. E como médico de família, isso é extremamente presente. Dentro da medicina de família, dentro da atenção básica, a gente trabalha muito com saúde mental. E a gente trabalha muito com... Na verdade, nós não trabalhamos com doenças, nós trabalhamos com problemas. O médico de família é o médico especialista em pessoa. E nós, quando cuidamos dos problemas daquela pessoa e da vida daquela pessoa, nós também cuidamos da parte religiosa, da parte cultural, daquilo que afeta aquelas pessoas. E o racismo é um tema que a gente aborda bastante dentro do consultório com os nossos pacientes também. Nesses últimos 2 meses, eu já encontrei 2 casos aqui no Pará de trabalho análogo à escravidão. Bom, uma paciente que estava com depressão e estava sendo abusada e explorada pela sua patroa, e a outra, uma senhora que tinha sido doada a uma família, passou a vida inteira e agora aos 85 anos foi devolvida para os outros parentes. É muito impactante lidar com isso no nosso dia a dia e às vezes nós nos perguntamos como nós, como médicos, podemos ajudar. Para mim, especialmente, é muito difícil porque eu não consigo imaginar a dimensão da dor dessa pessoa. Mas uma coisa que nós podemos fazer e que eu ando aprendendo bastante dentro do terreiro, que está me ajudando dentro da minha profissão, é principalmente ouvir, a escutativa. A escutativa, ela é essencial. E eu acho que o axé, o axé como um todo, né? O terreiro, ele funciona dessa forma, acolhendo, ouvindo, dando suporte. E eu fico imaginando... Na verdade, eu entendo o porquê é uma grande arma do racista e do sistema racista, a satanização e o preconceito religioso, porque a religião é justamente uma forma de salvação também, sabe? De apoio, de suporte, de organização, de mobilização. Então é muito vantajoso para o racista prejudicar isso, demonizar a imagem, afastar outras pessoas negras daquilo que é a ancestralidade delas também. E também acaba sendo o nosso papel como médico de família desconstruir um pouco desses preconceitos quando a gente encontra eles no nosso consultório. Infelizmente, nós, dentro das faculdades de medicina, não só falando da Universidade Federal, que é a minha amada universidade onde eu me formei, mas falando dos cursos de medicina como um todo, nós, como médicos, nos encontramos muitas vezes despreparados para lidar com esses temas no nosso dia a dia. O que é mais um problema, porque isso daí é um tema que a gente vai lidar diariamente. Quem são as pessoas que usam o SUS? A maioria das pessoas que são atendidas pelo SUS são as pessoas negras. O SUS, ele acolhe principalmente mulheres idosas, mulheres negras, que muitas vezes se encontram desamparadas. 12 minutos. E aí, é importante que nós, dentro da faculdade, trabalhamos e aprendemos a respeito disso para conseguirmos abordar esse tema no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala de políticas públicas, esse é um tema importante. Como é que nós, que somos as pessoas que cuidamos, vamos cuidar dessas pessoas que estão sofrendo, se nós não somos preparados para isso? Então, discutir esses temas, eles precisam ser discutidos em todos os cantos. Precisam ser discutidos nos terreiros, dentro das universidades, dentro dos cursos,
dentro dos cursos de humanas, mas também dentro daqueles outros cursos que também já acabam sendo mais elitizados, como os cursos de medicina, direito, enfim. É isso, gente. Agora eu vou passar aqui a palavra para a nossa mãe Tena. Bom dia a todos, a todas e a todos. É muito importante, mais uma vez, estar reunido. Estarmos reunidos, porque esse encontro, essa roda, não é a primeira, são muitas. E isso só ajuda que cada vez mais nós possamos sair daqui fortalecidos e com um propósito. Aquelas pessoas que não têm o propósito aumenta, né? Se nós acrescentamos o conhecimento das outras mães. Então, aproveitando a fala da minha filha da Nathalie, da mãe Nalva, de outras pessoas que falaram em relação ao racismo, hoje, como mulher negra, mulher de Tobosse, também minha irmã, mãe pequena, eu só tenho a falar que é assim, nós avançamos sim, mais Nalva, um pouquinho, que hoje a gente vê, como a gente comentou ainda agora, de alguns personagens da novela que só eram escravos ou eram empregados domésticos. A gente vê que são protagonistas, né? Isso já é um avanço, por alguma razão, mas é. Então, fala um pouco do meu relato. Quando eu iniciei em matriz africana, entrei no candomblé, eu também estava me formando na faculdade, e meu curso era engenharia elétrica, que é um curso, tipo assim, impactante para homem, né? Olha, passou engenharia, é homem. Então, foi um momento assim que foi em 91, isso já há 32 anos atrás. Então, foi um momento que eu cheguei e me deparei com muito preconceito na universidade. Porque naquele tempo eu não tinha seriado, não ficava só no horário. Eram 3 horários, eu ia de manhã, de tarde e de noite. Tinha que atravessar a universidade quase o dia todo, para vários setores. Então, eu passava, me chamava de cabrita, na sala de aula era bem, assim, as pessoas me olhavam, nos ônibus, meu chaurô, lá vai a cabrita, falavam muitas coisas, sempre evangélico, aquela mesma frase, né? Jesus te ama, eu disse, eu sei que ele me ama, porque ama, assim, ó, tá agredindo uma pessoa que amar, que eu sou quieta. Então, tudo isso a gente passa. E esse momento que foi quando eu fui de Serroló, eu iniciei no candomblé e começou minhas aulas, eu fui de Serroló. Serroló, o nosso quelê, no pescoço, de branco, com um pano na cabeça. Então era muito assim, taxada na universidade, porque não podia sentar, porque a gente tem um prefeito. Então se eu sentava, minha mãe conversou com o meu vodum, tá, quando começasse a aula. Então eu ficava em pé o tempo todo, então era... E no momento da aula também, começou os trabalhos, que tinha seminários, e ninguém queria fazer trabalho comigo, como se eu fosse uma pessoa que tivesse uma peste, uma doença. E, infelizmente, eu tenho uma coisa a dizer, que quem me acolheu na sala foram 2 amigos meus, que são até hoje meus. E assim, foi 2 pessoas do 7º dia, né? Eu disse, será que eles têm algum propósito? Nunca me perguntaram porque eu usei branco, mas são pessoas diferentes. E depois que eles me referenciaram na universidade, que eu não dava confiança, eu seguia, fazia todos os meus procedimentos, saía no horário que tinha que sair. Então foi difícil para mim, porque naquele momento eu sei que hoje em dia ainda é difícil. Então, naquele tempo, eu senti que a dificuldade era maior. E hoje em dia eu sinto que meus irmãos têm a oportunidade de passar momentos melhores, porque a gente sabe que isso nós demos a todas as mães que deram as caras à tapa, porque eu acompanho minha mãe em política pública e nas caminhadas. E a gente sabe quanto que essas mães que estão aqui, 2 delas,
junto com a minha mãe, que é a mãe Beth, a mãe Nalva, o quanto que elas têm passado para que a gente hoje possa vestir melhor o nosso branco, ir para a faculdade. Então, isso é uma luta mesmo. Então, sempre vai existir. Sempre mostra nossa resistência, porque nós somos resistentes, nós somos mulheres, somos pessoas de resistência. Isso é que faz a gente crescer e melhorar cada dia. E parabenizar essas mães, porque todos os encontros você quer parabenizar. A gente sabe que todas são exemplo de luta, determinação e resistência. Por isso que hoje nós podemos acrescentar nossas falas, porque a gente sabe que elas lutaram para que a gente chegasse até aqui. Parabéns.